Gravar. Bem-vindos a mais um VMAG Mose. Esse acho que é o último do ano. Ficamos a dever um VBeer. Amaro não está aqui, prometeu, não está aqui. Mas vamos aceitar patrocínios para VBeer. Nós estamos VBeer. Eu sou o vosso host, Manuel Mano. Hoje tenho um convidado especial de lá da Europa, né? Apesar de não ser natural de lá, mas está na Europa e já trabalhou comigo, o ilustre David de Mane. O resto é contigo, David. Vou explicar por que é que estás aqui e nos Sou da, abençoar esse conhecimento de algo que eu gosto muito. Eu gosto muito desse e, kernel. saudações a todos que estão aqui presentes na sessão. Saudações ao ilustre Manuel Inoue. Já há bastante tempo que fiquei de vir para cá apresentar algum tópico, de modo a contribuir para a comunidade e manter este engajamento sempre na ativa. Conforme o Manuel disse, já fomos colegas, no meu anterior emprego, fomos colegas e de lá para cá temos interagido bastante e trocado ideias sobre diferentes tópicos. E hoje estou aqui para apresentar um tema relacionado com o tema de acesso sudo no Linux. Espero que a conversa seja interativa. Isto quer dizer que não só eu deste lado estarei a contribuir, mas se alguém de vós tiver alguma ideia, algo para contribuir, seja o que for, estamos abertos para tal. E tenho algumas observações a fazer antes de começar a apresentação. Deixa eu partilhar aqui a minha tela. Ok. Quando conseguirem ver minha tela, por favor, avisem-me. Eu posso não ter a ver tudo isso. Consegue ver minha tela? Yes, sir. Systems Oh, Engineer. Estou a ver. Bem boldado. System Engineer. deixa disso. Então, eu estaria a falar sobre os órgãos administrativos de controle de acesso no Linux usando o sudo. Dizer que antes de mais nada, o que eu estarei aqui a apresentar não é, de forma resumida, não é tudo que se pode fazer, não é tudo que se pode fazer, né, para controle de acessos e também não é o garante de segurança para sistemas Linux. Há muito mais configurações que podem ser feitas em diversos serviços e outros tipos de cenários que se pode fazer. Esta é uma parte, eu diria que é uma parte, um overview assim, tipo high level, do high level mesmo, algo rápido que em 15, 20 minutos, se calhar, conseguimos concluir isto. Não sei, vai depender da interação também. Eh, Yeah, para esta sessão, só um como? disclaimer aqui, deram um disclaimer, tem nenhum disclaimer, deram um insight claro para, para os Uhum. guests aqui. Tipo, é, é um comentário da minha parte, hein? Eu já trabalhei numa empresa, sim, no meu primeiro job, e onde eu conheci David. Eu conheço praticamente, são as duas pessoas que eu conheço que tipo, realmente gostam de Linux, tipo, é é a cena mais top do mundo. Eh, Gosto de Linux, eu gosto sim, porque meu background é de infraestrutura, mas eu em algum momento descobri ou senti que era um skill que não perde valor ou que a longo prazo
ia me valer algum dinheiro no bolso. Então, mas sim, É, são duas pessoas que eu conheço que realmente gostam muito de Linux. Eu também gosto, mas comparando a David, é, eu sou miúdo, sou não, iniciante. não, deixa Qual é disso, deixa a disso. Para a sessão teremos a seguinte agenda, são alguns tópicos aqui que primeiro é compreender o acesso sudo em Linux, o sistema Linux no caso, e compreender também os riscos e perigos ligados ao uso. eh, Como? Estava a falar, Manuel? é? Alguém está com o micro ligado. Acho que Edson tem algo. Sim, continuando, compreender os riscos ligados ao uso da conta root, que é a conta default de sistemas operativos, a conta master, no caso, compreender as vantagens de implementar políticas usando as políticas de sudo, configurações essenciais ou básicas, e depois, no final, teremos uma sessão, uma sessão de demonstração, demo. O que mais aqui? Durante a minha apresentação, por favor, quando tiver alguma questão, pode interromper. Vamos estar a conversar. Conforme disse, a ideia é tornar a sessão o máximo interativa possível. Passando para o primeiro tópico, que é compreender o acesso do sistema Linux. Eh, de forma resumida, assim como podem ver aqui na imagem a partilhar, A, a função do profile sudo, dos acessos sudo, é permitir com que um usuário, diferente do root, no caso, execute alguns comandos com alguns privilégios elevados. Se tivermos que traduzir isso para, se calhar, quem não é muito mais técnico ou que não está mais abalizado, não está muito abalizado com sistemas Linux, é como se fosse uma procuração onde tu delegas certos poderes para que alguém execute uma certa ação em sua representação. De forma resumida, nesse caso, eh, um usuário que não é root vai executar comandos usando os poderes da conta root. E isto para quê? Para aumentar a segurança em sistemas Linux. Em vez de usar a conta root, usa-se uma conta não root e executa-se comandos como root. Isso aumenta a segurança. E também ajuda no controle de acesso administrativos, porque vai possibilitar a configuração de acesso de forma granular ou de forma específica, bem mais específica. Diferenças entre sudo e root, aqui o acesso completo da conta root. Nesse caso, temos aqui ao lado direito uma imagem, foi um recorte simples que eu fiz, que mostra uma configuração padrão do acesso sudo no sistema Linux, onde o usuário root consegue, em todas as máquinas, executar todos os comandos. É basicamente isso. E aqui mais para baixo temos um grupo, nesse caso é o grupo Will, que também tem permissões similares às da conta root. Então, eh, privilégios temporários de sudo. O sudo permite que, temporariamente, um utilizador, como tinha referido anteriormente, um utilizador corre comandos como root. Esse tempo, por default, são 5 minutos em sistemas modernos, são 5 minutos. Após expirar esse tempo, nesse caso, o timeout,
o usuário precisa autenticar-se novamente para voltar a correr comandos como sudo. E, no caso, isto nos permite rastrear o que o usuário vai executar no sistema através de ficheiro de logs, perdão, através do ficheiro de logs. Por exemplo, temos alguns cenários onde se pode usar esse perfil, por exemplo, a atualização de software. Nós, quando digo nós, falo administradores de sistemas, ou ITs, ou usuários, vamos assim dizer, de forma genérica, dos sistemas Linux, para fazer atualizações de sistema ou de fazer patching, nós precisamos ter permissões elevadas. Então, pode ter um perfil que, por exemplo, só consegue executar a atualização de sistema e nada mais. Posso ter também um perfil que permite fazer a modificação de ficheiros dos sistemas. E por aí vai, gestão de serviços, e que vamos ver um pouco mais para frente da nossa sessão. Passando para outro tópico, que são os riscos ligados ao uso abusivo ou contínuo da conta root, temos os seguintes. Já havia mencionado esta parte de acesso completo. É assim, aqui estamos a partir do pressuposto de que o, o root, a conta root, ou, aliás, estamos a partir do pressuposto de que o ser humano é falho. O que acontece? Por mais experiente que um administrador de sistemas possa ser, o erro humano sempre estará lá. Então, com privilégios elevados, é muito arriscado, é muito mais fácil de comprometer o sistema, ou intencionalmente ou não, mas é por aí. No caso, estamos a falar de alterações acidentais, ou mesmo comprometimento do sistema. Esses são os cenários possíveis quando se usa a conta root como uma conta do dia a dia, diria eu. Ok, privilégios Bem, totais do root. A conta root tem acesso ao sistema, isso consequentemente aumenta a superfície de exploração maliciosa, risco de ataques mais eficazes. Estamos a dizer que se a tua conta root fica comprometida, muito mais ambientes ou serviços podem ficar afetados. Ok. Uso, casos reais de incidentes causados pelo uso indivíduo. Uso indivíduo da conta root, uso inadequado da conta root pode causar falhas graves de segurança, comprometer sistemas. Isso é um pouco de uma repetição do que já falamos. Vamos falar das vantagens de implementar políticas sudo. Controle granular de permissões. Já tinha também referido ainda um pouco na introdução que usar políticas sudo nos permite dar permissões de forma granular, ou seja, de forma segregada, detalhada e mais específica ainda, porque antes de dar esse acesso, vamos fazer não diria que é onboarding, não sei qual é o termo que eu posso empregar aqui, mas estaríamos já, faríamos um mini questionário a quem quer que seja queira ter acesso ao sistema. Por exemplo, vamos lá dar um exemplo. Temos desenvolvedores, temos administrador de base de dados. Então, para os dois cenários, os dois administradores, ou seja, os dois perfis vão ter acesso diferentes. Então, precisamos saber o que é que um administrador de base de dados pretende fazer no sistema, no que diz respeito à parte da administração, o que é que um desenvolvedor vai querer modificar, criar dentro do sistema. Então, a partir desse mini questionário é que começamos a
criar um perfil, se já não tivermos sistema, criamos um perfil que vai nos ajudar a reduzir riscos, melhorar a segurança e dar permissões específicas. Eu não sei se o Windows consegue fazer isso. Essa é uma das features, pelo menos eu acho bem simples de Linux, né? Tipo, Eu acho que eh, isso consegue, só que não sou a pessoa mais indicada para falar, ah, para já é falar raro. do Eu acho tema. que é feio, porque aquilo, yeah, aquela tab deles de segurança que é para dar acesso. Sim, tem read, tem write, tem full control, mas a nível de Linux eu acho que não, porque Linux eu consigo dizer que, ok, grupo X ou user X executa Yeah. apenas ls, tipo, consigo ir tão deep nos Yeah. comandos ou nos binários que a pessoa quer executar. E os seus respectivos subcomandos, se tiver. Hum. Yeah, Hum, eu acho que é um pouco mais simples no Linux, acho. Não é um pouco mais simples, é mais É, simples. sim. É mais simples. Linux, no Windows, nesse primeiro não sei se é possível. Se for, acho que é uma maracutaia que nem quero imaginar o que é que deve se fazer por detrás. Porque a nível de Active Directory, ainda dá para irmos para uma OU específica e delegar, mas não dá, porque é para manejar objetos do Active Directory. Numa máquina singular, acho que não dá. Mas pronto, next, isso é outro assunto. Ok, esta página ou este tópico já tinha também introduzido de forma superficial que é a rastreabilidade e auditoria de comandos. O que acontece? Quando um usuário executa comandos usando as políticas sudo, tudo é registrado no ficheiro de logs. O ficheiro de logs é diferente para sistemas baseados em Red Hat e para sistemas baseados em Debian/Ubuntu. Mas, ok, fica registrado. O que tem de ficar no final do dia é que tudo isso fica registrado. Então, registrando os comandos ou as atividades realizadas usando essas permissões elevadas, nos permite, de certa forma, facilitar o trabalho da auditoria. Vamos, hipoteticamente, imaginar uma situação em que damos permissão de remoção ou uma modificação de permissões bem críticas para o sistema ou o que acontece? Ou o usuário, por exemplo, apaga um ficheiro ou modifica algum parâmetro dentro de um ficheiro. Então, isso tudo fica registrado e também essa informação nos ajuda para análise de incidentes. Ok, podemos ver aqui nesse screenshot abaixo. Isto é um mini teste que eu estava a fazer, onde corri um comando, primeiro corri um comando que este usuário Kate não tem acesso, por isso tem esse erro aqui acima, mas a seguir há um comando que eu tinha permitido a este usuário e correu com sucesso. Conforme pode ver, este usuário, usando este terminal, estando neste Working Director, nesse caso no seu Home Director, e executou o comando como usuário root e o comando em que estão, nesse caso, o full path do comando é isto, que é o systemctl status do serviço. Então, isto fica registrado. Ok, podemos avançar. David, sorry, Sim. yeah, nem estava a perceber o que aconteceu. Acho que tiraram uma licença de novo. Daqui a 9. Não, percebi, eu vi 10 Yeah, minutos, mas eu acho que.
Aconteceu a mesma coisa naquele. Na última sessão. Yeah, mas podes continuar, eu vou mandar o link Hum. daquela outra conta, nem sei porque eu não fui criar esse link naquela outra conta, mas eles tinham dito que tinham alocado a licença, acho que depois tiraram. Vou ter que criar Então, o- naquela outra conta, mas continue. ok. Usando políticas sudo, facilita-nos na gestão centralizada de permissões ou de controle de acessos. Também, quando queremos alterar, fazer alguma atualização, ele nos facilita nesse sentido e também reduz-nos o uso da conta root e evita com que todos os usuários que usam um determinado sistema tenham a senha root, o que dificultaria a auditoria. Nesse caso, o usuário em questão autentica-se usando sua própria senha e core comandos como root. É por aqui que temos essa facilidade. Então, configurações básicas. As configurações dessas políticas sudo são feitas neste ficheiro sudoers ou no diretório etc para sudoers.d. E para a edição desse ficheiro, nós precisamos usar o comando vsudo. Isso não é recomendado editar este ficheiro, porque pode corromper, alguma coisa pode correr mal e depois ficar bloqueado, não conseguir mais aceder a certos conteúdos, ficheiros ou sistema. Então, recomenda-se usar o comando vsudo. O que eu gosto e que recomendo também para quem vai experimentar isso ou para quem vai ou quem usa é fazer a configuração de políticas sudo num ficheiro separado, no diretório sudo.d. Ok. E aqui temos as boas práticas, que são estas aqui, que é definir regras específicas para grupos. Então, vamos dizer que imaginar que tenhamos um grupo de database admins. Então, para dar acesso a um grupo, temos esse sinal percentual, o nome do grupo. Nesse caso, podemos colocar aqui database admin ou qualquer que seja o nome. E desde que este nome do grupo exista no sistema, nesse caso, no Linux ou no AD. E depois, a seguir, passamos os parâmetros, que no caso são os comandos que este grupo vai ter acesso de execução. Temos também a prática de limitar permissões necessárias. Estamos a partir do pressuposto, há um princípio em segurança da informação que fala de least privilege, o que significa que tem-se dar o mínimo, recomenda-se conceder ou dar o mínimo de permissões possíveis a um determinado usuário, grupo, de forma a evitar incidentes de segurança e muito mais. Ok. Isto aqui também já é um pouco repetitivo, nos permite, a política sudo nos permite restringir comandos, minimizar riscos e proteger os sistemas. Ok, demonstração prática. Eu não sei, Manuel, o que é que tu achas quando estivermos a terminar? Aqui tem umas 4 slides. Achas que podemos terminar os 4 slides na próxima sessão? Tipo, como este aqui vai esperar daqui a pouco, preferes que eu termine agora ou que passemos para a nova sessão só para não ficarmos perdidos a meio? É, eu já criei aqui, essa conta tem licença, deixa eu só confirmar. Mas, a princípio, ainda deves ter. Se tiveres comprado um mês, eu acho que deves ter Tem, ainda. sim, tem licença. Mas foi uma falha do. Eu não sei porque não me anunciam assim que tiram licença, mas mandei ali.
Mandei. Ainda não deste exemplo do porquê sudo é perigoso. Eu até pensei que ia dar um exemplo de um RMF. Tu estiveste presente daquela vez que eu apaguei o Crontab sem me perceber. Parabéns. Não, eu deixei essa parte para demo. Não é exatamente com RM, mas deixei para demo. Vamos ter alguns exemplos. Sudo é perigoso. Aliás, não sudo como tal, mas root. Esqueci isso. É root. Sim, depende também do que o usuário tem acesso. Por exemplo, se é um sistema recém-criado e durante o ato da instalação de sistemas operativos, tens a opção de criar um usuário administrativo e dar permissões. Se tem uma notificação aqui. Então, dependendo das permissões que esse usuário tiver, o risco está lá. Tipo, é sim arriscado. Concordando contigo, é mesmo arriscado. Tipo, é perigoso. Big Bad Power comes. Não. Aquilo é muito dangerous, de verdade. Ok, já mandei aí. Deixa eu só abrir. Já está no fim isto aqui. Deixa eu só abrir este Zoom. Então, eu vou parar de partilhar, vou entrar para a nova sessão e volto a partilhar. Pode ser? Nice. Yeah. Pois minha internet está lenta. Eu vou sair dessa sessão. Está bem lenta. Minha internet está a abrir. Ai, deixa eu iniciar a sessão. Como que inicia o start? Ok. Ok, vou sair nesta e vou Eu ter que. também já vou sair desta sessão para outra. Pessoal, mandei no chat. Aí a nova. O novo link. Eu sempre esqueço de validar essa. Não me esqueço de validar essa cena deles. Configuração para acesso sudo. Eh, dando continuidade, conforme já tinha referido, existem diversas formas de dar esse acesso. Durante o ato da instalação, pode-se dar o acesso para um usuário apenas. Depois, pode-se dar acesso durante a criação do usuário, isso aí no Linux, ou pode-se dar acesso a um usuário já criado a partir deste comando usermod. Ou ainda pode-se dar acesso usando os profiles sudo guardados em ficheiros. Nesse caso, os ficheiros estão no etc/suders.d. Então, mas importa referir que esta forma aqui de dar acessos, por exemplo, adicionar este usuário ao grupo will, não se recomenda, porque aqui este grupo tem todos os acessos, então isto não é recomendável, mas ok, tive de trazer aqui também só para referir isso. E temos a questão também de definir permissões específicas. Então, temos vários usuários, aqui são usuários, temos os acessos que eles devem ter, cada um com seus acessos. É, isto guardado num ficheiro, e o nome do ficheiro pode ser um nome aleatório, desde que o ownership dele seja do root e que tenha permissões para leitura e escrita apenas para o owner. Ok. Tem aqui também uma pequena demonstração de um usuário a correr comandos sem sudo, sem usar o sudo, e aqui abaixo já usa sudo. Alguns serviços ou algumas configurações podem ser lidas, no mínimo, mas
por exemplo, esse serviço, quando o usuário executa sem permissões sudo, ele não mostra essa parte dos logs. Então, dependendo do serviço, dá mais, dá menos. Então, avançando aqui. E também temos gero de permissões, onde quando um usuário tenta correr um comando que não, que, que não tem acesso, recebe esta mensagem aqui que não é possível correr o comando em questão. E também temos um exemplo, isto é um pouco repetitivo, parece repetitivo, mas não, aqui já é uma outra, é outro output para listar permissões assignadas a um determinado user. Nesse caso, o user David tem essas permissões aqui. Ok. É, Isto não acho colocaste que é. Como? fazer deny, como fazer deny de certos comandos. Ainda posso também ver isso na prática. Ok? Posso ver na prática. Ou seja, para fazer o deny, posso recuar aqui um bocadinho para só. Ok, temos, por exemplo, para o usuário Bob, para fazer o deny ou negar que o Bob corra um determinado comando, no caso, por exemplo, este systemctl, bastava apenas preceder esta linha com exclamação. O sinal de exclamação é negação do que se precede, do que sucede, no caso. É simplesmente isso. Ok, acho que é chegado o momento de fazemos demo no sistema. Permitam parar de partilhar, volto já a partilhar. Ok. Hum, ok. Quando estiver a ver minha tela, por favor, avisem. Ok, consegue ver minha tela? Estou no VS Code. E, desculpa, já não usas. Se é line normal, estás a usar VS Code. Ah, Ok. deixa disso. Deixa disso. É que não, eu escolhi o VS Code porque é uma coisa que eu. Hã? É mesmo. Jump Não, shipping, já. eu, eu fiz isso, Manuel, para. É que tem uma parte que tem de copiar alguma coisa, então ele vai Uhum. facilitar a edição de algumas coisas. Então, aqui neste usuário, aqui, este usuário é o usuário secundário que eu criei, além do root, obviamente, onde tenho este aqui. Tenho isto não é um script como tal, está como um script, mas é onde guardei alguns comandos para esta demonstração que vamos fazer aqui. Ok. Temos aqui estes comandos. Para esta sessão de demo, eu vou criar três usuários, no caso Bob, Manuel e Marlon, Manuel Bob Marlon, esses três usuários. E isto que eu estou a fazer aqui, por favor, nunca façam, não recomenda-se isto. Eu estou a fazer só para tornar prático, o que é criar os usuários e já vou definir a senha, que eu mando para, faço um redirect aqui para esse standard input e vamos a isso. Isto aqui é só para criar três usuários e definir permissões. Façam isso Ok. em produção. Façam isso em Nunca produção. faça. Não, não. Eu não recomendo. E se fizerem, será por conta e risco próprio. E então aqui já está. Já criamos os três usuários. E vamos fazer o seguinte. Hum, Vamos supor que queremos dar, por exemplo, ao usuário Manuel.
algumas permissões. Aqui no caso de all, mas podiam ser quaisquer outras permissões. Então, de novo, aqui eu poderia fazer isto simplesmente editando o ficheiro que eu quero, nesse caso o ficheiro é este, não o ficheiro esse Manuel, mas eu optei em fazer direct só para tornar a coisa mais simples possível. Então, eu vou mandar eh, executar este comando. Não estás a fazer reiterate assim porque queres fazer mais simples ou não sabes como sair do Vim? Às tantas pode ser também. Não, deixa disso, vamos ver a seguir isso. Então, vou fazer. Gostei da piada, é muito boa. Por acaso, aqui é mesmo, não consegue ser do filme, mas não é o meu caso. Não estás a evitar. E aqui está. Oh, não tenho permissions. O que é isto? Não, deixa lá. Então, eu vou criar este ficheiro aqui. É, No ficheiro não tem nada mais do que isto aqui, só para estarmos todos na mesma página. Que isto aqui, que é estas colunas, três colunas, que é a configuração de permissões para este user manual. Então, vou completar esses outros aqui, depois eu explico o que foi feito, mas é basicamente a mesma coisa, que é dar permissões para diferentes users. Ok. Isto que estou aqui a fazer, olhando olhando na perspectiva de DevOps, isto pode ser feito na Golden Image, ou a definição de permissões pode ser na Golden Image, ou pode ser feita num ficheiro e depois enviado para os servidores em que estão. Isso vai depender de cada cenário. Então, eu agora vou autenticar. Como? Estás a esquecer, você usou tanto Puppet, Ansible, esqueceu que pode também ter um Puppet Code ou Ansible que mantém esse desired state. Sim, faz o enforce, exato, que faz o enforce. E até tem esse cenário também que pode ser feito. Então, eu vou me autenticar como user Manuel. Então, o que é que o usuário Manuel faz, por exemplo, para saber quais são as permissões que tem acesso? Basta correr este comando, sudo "-l". Ele autentica com a senha dele. Só. Ok, a partir desse momento temos aqui o usuário Manuel, tem os seguintes acessos, tem estes acessos, que são todos, no caso, dentro deste servidor, que é o servidor de demo que temos aqui. Então, estas permissões são semelhantes às que a conta Linux tem, por isso jamais devemos dar estas permissões a qualquer usuário, jamais mesmo. Vou sair ou posso sair, autenticar-me com o usuário Bob. Também, se eu corro este comando, ele vai me dizer que o Bob nesse sistema tem acesso a este comando aqui, ok? Se eu, por exemplo, deixa eu fazer isto, se eu fizer, por exemplo, como o usuário Bob quiser correr um comando fdisk, por exemplo, como sudo, vou testar isto, esse usuário Bob não tem acesso a este comando, por isso ele não pode correr este comando. E alguém, já não me recordo quem que foi,
perguntou onde é que ficavam os logs. Alguém foi o Ivan, é isso? Se a memória não Logo, me falha, não sei. Como? logo do que? Do sudo? É isso? Sim, ele queria saber onde é que ficam os logs, então eu queria mostrar essa parte. Ok, Yes. Mas pode então, habili- também pode habilitar um log específico para sudo somente. ok. Tipo, sim, você pode fazer também, pode habilitar sim, um log específico dedicado simplesmente porque agora acho que deve estar no No, Messages. no Secure, no Secure, isso tem a ver com authentication e segurança, então vai lá. Pelo menos Log. para sistemas baseados em Red Hat, fica no. Vou mostrar a seguir um momento. Por exemplo, eu corri um comando que é para verificar o estado do OpenSSH usando o usuário Bob, uma vez que ele tem permissões para executar esse comando systemctl, right? Então, eu saio e vou fazer um tail, ok, um tail deste share aqui, Mas aí deste executa. share. Como? Ah, isso foi stages, né? Não precisaste para. Sim, não, sim, só consultei o estado do serviço. Então, o que é que temos aqui? Temos o usuário Bob. Lembra que eu corri, é um comando que eu corri disse que ele foi negado. Então, temos esses logs aqui que nos ajudam para fazer auditorias e análise de incidentes. Mas nisso tudo há um problema com esta permissão, por exemplo. O que que acontece com isto? Dando este acesso, por exemplo, systemctl a este usuário pode desligar o sistema, pode editar eh, unidades de serviços, pode consultar os estados de serviço, pode parar qualquer que seja o serviço, porque aqui nós não demos permissões de forma granular. Então, o que é que se recomenda é que isso não aconteça. Temos de dar permissões de forma granular. Se este usuário deve, por exemplo, só ter a possibilidade de consultar, ele jamais deve, por exemplo, reiniciar um determinado serviço ou parar. Vamos dizer que ele só consulta o serviço. Eu falo de serviço, mas também estou a falar de tantas outras tarefas que podem ser feitas no sistema. Só que eu vou ilustrar isso mencionando sempre serviço. Vou zerar este ficheiro. Vamos dizer que agora vamos dar uma permissão um pouco diferente. No caso, vamos dizer que ele só consegue fazer o estado, por exemplo, consultar o estado do serviço. Ok? Agora vamos voltar a entrar como usuário Bob e. Ok. Ele continua, por exemplo, a correr este comando de consulta de serviço. Mas, por exemplo, se quisermos reiniciar, eh, ele já não deve conseguir. Ainda pede Ok? password. Aí não. Ok, lembrei dela. No próprio SudoSD, notaram agora Uhum. que pediu password. Ainda no SudoSD dá para pôr ali no password, para ele simplesmente executar sem sequer pedir password. Isso também é Exatamente. outro Só que esse perigo. também é um grande risco. Sim. Este acesso costuma se dar
é questões muito, mas muito bem específicas e geralmente, pelo que eu tenho visto, é quando se trata de automações, mas também são um pouco, tem que ser mesmo bem revisto isso antes de dar Yeah. acesso. É, Yes, porque yes. deve autenticar para, para dar, para É ter quatro. acesso, right? Yeah. Desculpa, eu aqui tinha que perceber isto assim. Desculpa mesmo, de acesso. Então, eu quero ilustrar isto, que ele, por exemplo, não consegue eh, ver, não consegue iniciar o serviço, mas conforme vimos, por exemplo, ele consegue ver o status, só que não consegue reiniciar o serviço, right? Então, nisto também temos de ver, há comandos que parecem inofensivos, mas que na verdade são. Este comando tem muitas outras funções que, mal usado, pode comprometer o sistema. Ok. Agora vamos mudar para este usuário Boot também está aqui. aí, nice. Systemctl Como? também tem reboot, tem switch targets. Tem muita coisa aí que altera muita configuração no sistema. Então, eh, este usuário, por exemplo, já demos aqui, já dissemos, o que é que dissemos aqui? Que ele pode correr o comando systemctl, mas apenas para esse serviço SSD. E todos os subcomandos, todos os comandos aqui, que é status, restart, enable, disable, stop, todos os subcomandos aqui. Então, ele aqui tem um pouco mais de permissões. E vamos fazer isto, por exemplo, SSD. Ok. Ele, por exemplo, consegue fazer o restart. Ele iniciou, se vamos a recuar, vamos ver que há 2 segundos o serviço foi iniciado. Então, ele aqui tem mais permissões, certo? Ok. Só que vamos ver uma coisa aqui. Vamos, por exemplo, ler o nosso. ah, Ele tem uma permissão de leitura, por exemplo, de paginação, usando esse comando less, right? Ok, temos isto aqui. Então, aqui conseguimos ler ficheiros como sudo. Percebe? Eu aqui não precisei autenticar porque o timer ainda está válido. Por isso não precisei autenticar. Uhum. Mas, dando este acesso também, entramos num problema. Qual é que é o problema? Os pagers, que no caso é esse comando less, que é para fazer leitura de arquivos, só que de forma minimalista, diria eu, temos um problema das features, de uma feature de escape que está associada a esse tipo de comando. Less, more, esse tipo de comando de pagers tem uma feature que nos permite correr comandos sem precisar sair desta seção, por exemplo, desta leitura que estamos a fazer. Isso também constitui uma falha de segurança dando acesso dando acesso. Como é que isso pode ser verificado? Vamos, por exemplo, acho que é este. É, não sei se perceberam o que aconteceu. Saímos da sessão de leitura para uma sessão em que já temos acesso à conta root. Se vamos ver agora, estamos na conta root.
a partir de um comando, digamos, inofensivo, mas que também é um risco, representa um risco de segurança. Então, saímos, agora estamos com o root. Se eu volto para aquela sessão de leitura, mas só demos essa permissão de, de leitura, por exemplo, mas ele já conseguiu fazer um escape para uma sessão que não lhe deve respeito. Ele só tem estas, eh, faz parte destes grupos e se ocorrer isto, ele tem estas permissões. Uhum. Então, aí temos que recordar da nossa introdução que temos de dar permissões de forma granular, mais específica possível. Neste caso, mesmo que tivéssemos dado acesso mais específico, por exemplo, dizendo que okay, este user Marley só pode ler um determinado ficheiro, o risco continuaria porque não é assim como se evita esse tipo de brechas de segurança. Existe um parâmetro que se passa para esse tipo de comandos, que são os pages, que é o no exec. Vou deixar aí no chat e quem puder testar depois, testa isto. Podemos Está nos testar mandar, juntos aqui. está nos mandar testar. Não era suposto mostrar-nos aqui, está nos testar mesmo. Hum? Não, espera. Podemos testar já que temos tempo, né? Ok, vamos. O parâmetro ficaria assim. Só precisamos proceder este comando com o no exec, right? Deixa Mas aí, realizar a sessão. o que que ele fez? Ele abriu uma. Ele não tem permissão para correr todos os comandos, mas com o less, eu no less, colocando o tipo columns bash, ele abre outra Uhum. seção com root. Column, exclamation e bash, ele faz um escape para a seção do root, é isso mesmo. Então, aparentemente, tu Ele como passa a ter. administrador do sistema, só deste permissão de leitura, mas na verdade deste muito mais do que uma simples leitura. Dessa eu não sabia, mas isso aí é ok. Isso eu não sabia, então. Yeah. Então, vou zerar este. Oh, não, aqui, vou zerar este ficheiro. Agora, deixa voltar a dar acessos, mas retirando a possibilidade deles escapar para a seção do root. Então, isso também para dizer que o Vim e o VI também fazem isso, porque recebem também comandos via Sim, column. sim, Yeah. editores de texto também são suscetíveis a esse tipo de falhas. Ou, não diga falhas, tem essa funcionalidade de escape, porque isto permanece assim porque não é uma falha de segurança, é uma feature que, mal usada, pode comprometer ou pode representar uma falha. Tá a ver? Vim dá para executar script, dá para executar muita coisa ali mesmo, sem precisar sair. Agora que colocamos, por exemplo, no exec para este comando, ele já não consegue escapar para a seção do root. É assim como prevenimos com que esse tipo de cenários aconteçam. Right? Ok. Mas se eu abrir um ficheiro sem o sudo, sem o sudo, sem privilégios elevados e correr isto aí, ele também, mesmo assim vai conseguir fazer escape para root.
ainda não testei, mas a princípio tu não deves conseguir. Por quê? Yeah, Tu sim. estarás a usar tuas permissões, não estarás elevado como root, estás a ver? Não terás essa delegação de autoridade, entende? Ok. Ok, tenho aqui um pequeno comando também. Isto aqui é um simples comando para quem às vezes pode ter, para quem possa ter alguma dificuldade em identificar onde é que ficam os binários que pretende dar acesso ou retirar acesso. Eh, Este comando nos ajuda a identificar onde é que o binário está localizado. Então, vamos fazer o seguinte, vamos copiar isto Uso, mas aqui. where is Bom, ok, já também pode-se usar, mas eu, no caso usei este. Então, este comando, o que é que basicamente eu fiz? Eu quero saber onde é que está localizado o binário deste comando, desse disk, do vim, do lessmo e systemctl. Então, ele dá-nos aqui o path completo para cada comando. Dependendo da distribuição e do comando em que está, isto pode dar em diretórios completamente diferentes. Daí que é sempre bom verificar isso, porque no ato de considerar esses acessos, precisamos dar o full path do comando. Agora, por exemplo, imagine que queiramos dar o acesso via do Vim para o user Marley. Ok, deixa só zerar isto. Ok. Então, agora vou me autenticar como user Marley. Ok, se eu fizer sudo -l, então ele agora me diz que tem estas permissões aqui. Eu aumentei essa permissão do Vim. Ok, então vamos imaginar o seguinte cenário em que, por exemplo, este usuário pode querer eh, alterar eh, uma configuração no ficheiro de SSH. Ok. Aqui não vamos alterar nada, só quero também demonstrar aquela feature de escape, usando o editor de texto, no caso que é o Vim. Então, no modo de execução, eh, basta colocar dois pontos, por exemplo, depois colocar shell. Não sei. passa? Quando chega? Como? Eu dissesse não passa. Não, espera, tem que passar. Uma cannot execute shell, apenas execute shell, mais Cannot várias. execute shell. Não. Ok, deixa eu ver Ok. uma coisa. Hum, Ok. Então vai. não tem executar. Exclamação. Não. Será que isso acho? Ok, provavelmente tenha sido desativado para isto, mas vamos lá fazer o seguinte. Vamos ver o que é aqui. Vamos eh, tentar com VI. Ok, vou fazer isto. Iniciação.
E ver quais são as promoções que ele tem. E aí vai ter deixa eu ver. Hum, Ok, vamos estar só esta questão. Eu não sei. Ok, então ele pode correr o VI. Eu Ok, não sei. ok, ok, aqui está. O resultado é o mesmo que tivemos, por exemplo, quando estivemos a testar o comando less, right? Ele escapou da sessão de edição. Se eu voltar aqui, ainda estou na sessão de edição, só que ele escapou para uma sessão de root, Bem baixo. right? Então, para evitar esse cenário de editor de texto, no caso, esse VI escapar para uma sessão indevida, deixa eu sair aqui. Nós temos de preceder este comando com o sudo edit. O sudo edit desabilita essa funcionalidade de escape. Mas, mais uma vez, isto não é tudo. Quando estiver a dar, por exemplo, esta sessão este acesso de leitura e edição de textos, tem de se especificar qual é que é o ficheiro. Aqui, de forma global, isto pode ler quaisquer ficheiros de configuração como root, mas é bom indicar qual é o ficheiro para assegurar que as permissões são dadas de acordo. Porque no Linux tudo é ficheiro, então se tem Como? acesso. Até porque em Linux tudo é ficheiro. Se tem acesso para editar Sim, qualquer ficheiro, estragou o sistema. é isso, bicho. Ok, Ah, eu agora vou mudar para a seção do user em questão, Marley, e veja que agora, por exemplo, tento editar usando VI, tu tens logo que esse usuário não tem acesso de edição ou de execução. Ok, se eu fizer sudo edit, hum, não, não. mas aí tu ele já nem consegue escrever isso. Não consegue abrir o ficheiro para editar. Não, consegue um momento, só que não é, já não vais usar aquele comando VI, tens de usar o sudo edit, que é para editar. Deixa eu ver uma coisa. Não, não é aqui. Esse cheio. Ok. Eu vou colocar.
Mas tem que ser isto. Não sei porque que ele não está a executar, mas a princípio devia ser apenas isto. Devia ser exclusivamente isso. Ok. Hum, Ou seja, posso fazer isto, eu faço este espero, sendo mais específico aí. Vamos zerar as permissões dele. Ok. Só for sobre o Esse bebê doesn't need to be run via sudo. o quê? Não entendi? Ah, aquele primeiro print diz que não precisa correr via sudo. Espera. Deixa eu Mas tu fazer tens o isso. sudo edit, depois estás a indicar o binário do VI, é isso? Ah, sim, Hum, não, este linha de series de Shakespeare tem razões que tem essa parte aqui que ele tem dizer, porque isso do edit já é o próprio editor, tá vendo? Para evitar essa repetition. Yeah. Ok. Neste momento, usando isto, este comando, ou esta configuração de subedit, ele já não faz o escape, já não consegue fugir para a seção do root, certo? então com o VI e Vim eu tenho que usar o noexec. Mas tem outra forma que eu posso usar o sudo edit. É isso. Mas quem vai lembrar que sudo edit é outro editor? Ou vais criar um alias? Ah, depende dos cenários. Tu, Porque como administrador pro, podes lembrar facilmente, mas para eu quem como. não é, se calhar precisar usar alias, certo? Ok. Yeah, então, temos esses dois cenários com editores de textos e temos pages. Então, agora vamos para um terceiro cenário envolvendo shell scripts. Vamos fazer o seguinte, aqui ainda nessa seção, vamos lá criar um ficheiro Mic, Mic V6, dar permissões de execução. Imagine a seguinte situação hipotética, ah, onde temos um script, um usuário, nesse caso o Marley, cria um script porque precisa configurar um serviço, ele já tem um script todo bem feito que faz isso. E nesse script tens, por exemplo, comandos que precisam ser executados como sudo. Então, para tal,
Se ele correr como sudo sem que tenhamos permitido essa execução aqui nos acessos dele, ele não consegue correr. Podemos fazer esse teste. hum, Correr este script como sudo. Ele não consegue correr este comando como sudo, certo? Esse script como sudo. Deixa eu só alterar mais uma linha. Hello World. Not now. Ok, ele, como já vimos, ele não consegue executar este script como sudo. Então, ele vem ter contigo como administrador do sistema e pede com que este script seja executado como um sudo, porque tem lá comandos que precisam desses privilégios elevados. Então, o que é que fazes? Tu dás acesso como bom administrador que és, dás o acesso, diz que ele pode correr o script Vmag como root. Deixa, deixa a sessão. Tinha editado aquilo numa outra sessão. Ok, eu tenho novos acessos, onde este user Marley pode correr este script como sudo. E depois, vamos lá, ele decide que, ok, agora ele pode correr o script como sudo, certo? Mas o que que acontece? Como este script pertence a este user, e este grupo, com essas todas as permissões de leitura, escrita e execução, a qualquer momento este user pode alterar este script. Imagine que ele altere, por exemplo, para algo como sudo slash ls hyphen I e salva isto. Como ele tem acessos para correr como sudo, ele consegue escapar também através daquela linha de sudo, de elevar privilégio, ele consegue já passar para esta seção do root. Deixa de ser demo, nesse sentido de brechas, de dar permissões assim de forma é, pouco Voluntário. pensada, já, tipo, então, jamais devemos dar esse tipo de acessos, onde o script está no home dir dele, ele altera, coloca aquela linha, ele escapa para uma outra seção. Daqui ele tem acesso total do sistema. Então, nesse caso, o que que se recomenda? Recomenda-se não dar esse acesso e se ele quiser correr um script em específico, que esse script esteja localizado nos diretórios listados aqui nesta variável path. Geralmente coloca-se aqui no local bin, no user local bin aqui. Então, colocando aqui, ele já, e claro, removendo a linha, esta linha, desculpa, vou sair aqui, esta linha aqui, temos de remover isto e fazer uma auditoria ou um check rápido, não, mas um check do que está contido no script que o usuário vai nos apresentar, ou um database admin, ou
programmer, sei lá quem, seja quem for. Então, é preciso termos esta visibilidade também. E para a sessão de hoje, é tudo que eu tinha para apresentar-vos e para podermos conversar. Mostraste vissudo. Está a ver? Está nos despachar. Não, eu disse que não seria algo exaustivo, seria rápido, mas tens toda a razão. O Vissudo é o que nos permite editar o ficheiro Suders. hum, é como estão a ver aqui os acessos que eu apresentei durante os slides, são estes, o root tem todos os acessos, o grupo Will tem todos também. E o que mais? Tem a questão, deixa eu ver mais para cima, isto aqui, tem a questão dos alias. Ok, tem a questão dos user alias, tem command alias. Aqui, deixa eu recuar um pouco para se o Manuel está a se inserir mais ou menos isto. Vamos supor que temos um admin database, temos um DevOps engineer, por aí vai. E que os usuários deles fossem esses aqui. Então, seria o DevOps, o database. Como é que damos permissão a este, neste cenário aqui? Eh, mais para baixo, let's go. Temos os command alias, vamos dizer CMD alias e damos o nome do comando alias e dizemos quais são os comandos que este grupo, entre aspas, ou esta secção pode correr. Comandos. Uhum, é. Exato. E por fim, damos acesso. Deixa eu editar isto. Não é aqui. É basicamente da mesma forma que vamos dar acessos. Temos de vir aqui, por exemplo, aqui, dizer que o grupo, no caso, aquele alias, tem. Onde é que está isto? Me falta uma página não está mais explícito. Mas, ok, aquelas permissões já estão aqui. Os comandos, por exemplo, de network estão listados aqui, de software estão listados aqui. É o que está aqui em cima, basicamente. Estamos a dizer que temos esses perfis e, por exemplo, quando quisermos dar a um usuário esses perfis, ou damos da seguinte forma, ou grupo ou usuário, depois atribuímos os perfis que ele pode correr. Gravamos o ficheiro e saímos. Mas, mais uma vez, é mais prático, mostra alguma organização, colocar essas permissões ou esses acessos neste diretório aqui, que é chamado aqui. É mais fácil de gerir estando aqui, em vez de modificar diretamente no ficheiro etc sudos, certo? Não sei se o host já está minimamente de acordo. Capiche 100, yes, exatamente. Concordo com todas as coisas. Então, não sei se há alguma questão, alguma observação, alguma recomendação. Recomendação. Minha recomendação. Mamad está com a mão levantada. E Mamad, Alô, consegue ouvir? tu consigo ouvir, mas bem, bem, bem baixo mesmo. Não...
Não sei se estás com. Nem Momado? mais juro isso. Como? Se nem Microsoft Alô? ajuda a AWS. Azure AWS. Não faça uma coisa dessa. Consegues AWS. me ouvir agora? Perfeito. Ah, é Windows, não é? Não, estava a perguntar em jeito de curiosidade, porque entrei tarde, né? Mas porque que consideram mais prático editar assim em utilizadores dentro do sudoers da folder, em vez de diretamente do vsudo? Ok. Hum, É tudo ou já posso responder? Ah, por enquanto é tudo. Ok. Uma das primeiras vantagens de configurar no Studers.d é que quando em algumas situações atualizas o sistema ou sim, faz a atualização do sistema, o que estiver naquele, as configurações que estiverem no teu ficheiro sudoers podem, de certa forma, desaparecer. Segundo, tendo isto no sudoers.d, te permite, com alguma facilidade, algumas automações. Vamos supor que tu estás a gerir isto com um Puppet de Ansible, então tu podes puxar, ou enviar a partir da tua configuração, mandas o teu perfil diretamente para aquele para o ficheiro que tu queres naquele diretório. Isso te facilita também se queres deletar, eh, facilita essa gestão. É uma gestão mais prática, é o que é comum de se ver. Funciona dos dois lados, mas é melhor no .d. É, é menos perigoso, né? Hum. Tipo, tem o Yeah. ficheiro Não corre default, risco de ficar locked. ação, assim, num único ficheiro. Sim, Então, porque qualquer falha naquele ficheiro default, hum, foi-se embora tudo, hum, sabe? exatamente é Acho por uma aí. pena funcional também. Uhum. Ok? E só a questão de praxe dos últimos 2 anos. Como é que vês AI a impactar este tipo de trabalho? Ou não vês de forma alguma a alterar a dinâmica do que é ser um IAM admin, posso assim dizer? Hum, Deixa-me ver se percebi a questão. O que tu queres saber é como é que a inteligência artificial pode ajudar-nos a definir esses perfis ou é algo diferente disso? Sim, sim, é nestes termos ajudar a definir os perfis, ou a automatizar o trabalho, ou a eliminar completamente o trabalho. Só de uma forma geral, assim, como é que AI pode impactar neste tipo de trabalho? Vou responder de forma genérica. Por quê? Porque é algo que ainda não testei, mas vamos supor que alguém não saiba, por exemplo, a sintaxe ou as permissões que queira dar. Eu acho que é a versão 10, por exemplo, de Red Hat, acho que tem inteligência artificial built-in. Acho que tu podes pedir com que essa inteligência artificial te crie um perfil específico de acordo com as tuas necessidades e pode também sugerir-te algumas melhorias nas tuas políticas de saúde. Acredito que isso seja possível. Ainda não testei, mas acredito que possamos Não, tirar esse tipo de benefício, estás a ver? no Summit, sim, fizeram a Sim. demo. Acho que é Lightspeed ou qualquer um, acho um nome Hum, similar a esse aí. Que sim, uhum, está na consola contigo. É como se fosse um.
Agora está na moda, né? Um Pair, agent. yeah, co-pilot, yeah. Tens um guide aí, tens alguém para te auxiliar. Sim, tem. Uhum. É o Real 10. Isso falando de ecossistema Red Hat. Para Sim. outras distribuições, não faço a menor ideia ainda como é que internamente ou ferramentas built-in podem te ajudar ou ajudar-nos nesse aspecto. Mas para Vai para, ecossistema Red Hat já é possível. Hum. aliás, vai para como chama? ChatGPT. E ChatGPT depois vai dar a ele uma linha errada, o sistema não subir, e quando ele voltar a questionar, a dizer, ups, realmente errei. É, ou dar acesso a indivíduos. O grande risco seria esse, até dar acesso a indivíduos. Ai, 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 ai. Gosto de AI, Hum. quando cometem erros também. Alucinações. Às vezes diz a ele que isso está errado, ele ainda concorda, assim, depois dá uma outra Hum. resposta. Mas, yes, Red 10, eu não sei como é que está o Ubuntu, as outras existem, Hum. mas pelo menos Red já incorporou isso aí Hum. dentro do OS. Então, go ahead, try Rel 10, Enterprise Linux. Anything else? Do meu lado, eu também, a questão do sudo, esse cujo acesso, eu acho, mostraste como validar, que é importante, porque uma vírgula, um typo ali. Por acaso, nunca testei, mas sei, né, que Hum. se mexermos naquele ficheiro do sudo, se realmente ter algum typo, ter alguma anomalia, Ok, deixa eu ver uma coisa putz, aqui. acho que não Acho que tu soube. estás a Não. dizer é isto. Yeah, Este aqui? eu check, sim. Yeah, ok. O check mode, ele faz como se fosse um link, né? Só para validar que realmente a Hum. sintaxe está correta. A variedade daí, bad permissions, significa que, Yeah, que mostra. yeah, Essas permissões também devia ter referido. As permissões desses profiles devem ser estas. Já agora, desses profiles, né, que definimos aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar, altero isto para 440, deste, de tudo que se encontra aqui. Vou correr o check mode de novo, ele já consegue me dizer que está ok. Right? esse, Yeah, that's it. esse, Ivana San com mão levantada. Boa noite, gente. Boa. Las David. Acompanhei. Estás em mute, Ivan, não sei se não estás. Não, estava a dizer, acompanhei a gestão de permissões com base no ficheiro de soltos, né? Uhum. Porém, vi algo novo em que pode invocar um bash a partir de um ficheiro, né? Mas isso normalmente deve ser feito por alguém que não é leigo na matéria. Gostava de saber para alguém que não é norma, né? Por exemplo, estás no teu workstation, né?
Então tens vários teams em que tens de dar Uhum. permissões, né? Por exemplo, podemos usar o all, para darmos todas as permissões. Depois, por exemplo, negamos certos comandos como reboot, sudo su ou power off. Eh, Teoricamente, sim, mas o que é que tu tens? Tens um problema, é que são vários comandos. É mais fácil permitir aqueles comandos que nós sabemos que os devs ou os usuários vão precisar, do que dar todos os outros acessos, excluindo apenas aqueles que nós consideramos os mais graves ou os mais perigosos. É possível, mas mais vale. Temos que partir do pressuposto, do princípio do least privilege. Se tu das all, tu já estás, de certa forma, a violar esse princípio. Então, é dar realmente aquilo que precisa ser usado. É a boa prática. Ok, porque isso, na verdade, exatamente. Temos companies em que tens, por exemplo, DevOps, Application Support, que tem acesso a várias pastas, a vários serviços diferentes. Tens environments diferentes também, mais diferentes, servidores. Sobre. Eu sei que faço essa pergunta, não? Desculpa, Ivan, não sei se é o meu caso apenas, mas consigo ouvir, mas com alguma dificuldade. Agora está em mute. Assim, de Moçambique para Lisboa, opa, é Alô? longe. Sim. Não, David, não conseguiste ouvir a pergunta? Não percebeste? Não Não, eu consegui. dizia Podes, para por favor, repetir? ok, há casos em que temos um environment grande, né? Por Uhum, exemplo, pode ser uns 300 servidores, mas e tens uhum, equipas de, let's say, application support and DevOps, levando a vários serviços diferentes, tem uhum, acesso a várias pastas ou files bem diferentes. Por exemplo, eu estava a procurar saber como é que fias essa questão de dar acesso ou de excluir alguns comandos. E criar um perfil com base nisso. Olhando para o nível de utilizadores também, não são sysadmins, são todos. eu não consegui perceber. Não sei se, Manuel, podes colocar a questão do Ivan, se conseguiste perceber. Ele está a falar que tem organizações que provavelmente são grandes, são enterprise, né? Tem um Uhum. parque de Vários servidores, serviços, exato. 200, 300, e tem as várias equipas, cada uma com Uhum. necessidade de correr comandos específicos, né? Ok. Então, Eh, seria isso, né? Porque, na verdade, sim. Acho que, do meu lado, acho que é mesmo. Os comandos não. Se tem um princípio de least privilege, os comandos que são normalmente permitidos por default ou porque aquilo que, ou vamos chamar, pelo menos de leitura ou de manuseamento, vão ser os básicos. Só vai mudar, talvez, binários de certas aplicações que cada um vai realmente querer fazer start, stop e por aí, né? Acho que criar uma o lista que, de permissões, um ficheiro, sim, uma lista, uma lista de comandos, acho que vamos ter que sempre ir por esse caminho. Não vai fugir muito isto. o que temos, por exemplo, perceber é que diferentes equipes representam diferentes perfis. E dentro desses perfis também é preciso saber exatamente, por exemplo, se pretende fazer um deployment de um novo serviço, é preciso fazer-se um estudo
Eu não sei se aqui haverá um joint force entre a equipe de administração, a equipe de segurança e a própria equipe de desenvolvimento para levantar todas essas necessidades. Ok, quais são os comandos, quais são os ficheiros. Lembram que no início falei de sermos mais específicos ao dar acessos. Por exemplo, se um DevOps quer ler um ficheiro, eu não posso dar simplesmente a permissão de leitura ou de escrita. Tenho que saber qual é esse ficheiro em questão. É um trabalho, claro que é, mas olhando para as vantagens que isso nos dá, o que nos oferece, mais vale, também porque existem sessões de alinhamento para esses assuntos. E as sessões de alinhamento e define-se quais são os perfis, quais são os comandos que fazem parte daqueles perfis. A equipe de administração propaga aquela configuração para determinados servidores que fazem sentido para aquela equipe. É por aí que eu vejo. Não, é mais ou menos isso. Mas não tem como. Tem que ser alinhar Yeah. isso. Mas tem um conceito não, tem um code que diz que, ok, isso aí, na verdade, essa configuração vai acontecer no princípio, acho que acontece no princípio, né? Do provision do serviço e Sim, companhia, mas a longo prazo, né? A longo prazo, tem um conceito que diz que se um operador eh, precisa no dia a dia aceder o servidor para correr comandos ou para fazer checks é considerado um bug, né? uhum, Não faz sentido estarmos sempre a querer executar comandos num servidor, ter que logar, ter acessos uhum. XPTO, Tá? Faz sentido no day one e day two já não. sim, tu já não. Por Hum, isso estamos na era do CI/CD, em que a pessoa não precisa logar naqueles hum, servidores. Em caso de um bug mesmo excessivo, é que daí realmente vamos fazer um debug, vamos logar lá e aqueles comandos todos, na verdade, ficam em forma de um log, um shut-ops, alguma coisa que realmente valida o que foi executado, mas depois disso, não, é considerado um bug. Temos que uhum. tocar menos nos sistemas, já tem tudo via código, né? GitOps based. É, exatamente, né? As a code em que qualquer um pode entender o que realmente. Deployment, não precisas estar a executar ali, ok, antes de ir lá, copiar como chama? O artefato, não sei o que é, depois parar, serviço. Não, isso tudo pode ser algo descritivo, né? Em que realmente Uhum. é executado remotamente, sem executar comandos. Mas essa é outra conversa, é outra filosofia. Patching, tá vendo? Nem precisa disso, nem patching, tá vendo? Nem Yeah, patching. Mas pronto, é outro assunto, outra filosofia, yeah. é outro game. O Bruno mandou aí um shout-out para ti. Eu não tenho mais questões, tenho Thank algumas. you. Valeu, aprendi aquelas cenas do escape. Eu sabia que o VI tem aquela cena, porque dá para no VI fazer quase tudo que no Shell, no Bash Sem normal, precisar sair assim, daquele sem do precisar sair. mob. Já não tinha,
não tinha imaginado que tem esse perigo de depois ele conseguir fazer um switch para a sessão do root sem. Pelo menos isso ensinaste, valeu. Eu prometi vir para cá já faz algum tempo, só que não poder deixar o ano terminar, senão fechava essa porta. Yeah, 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 é Yeah. isso. Do meu lado, valeu. Não sei se os outros têm algo mais a dizer. Patching, já deixei a vida de patching. Davi, tem mais Por algum acaso, tema? Sério? por, por acaso ia te recomendar talvez trazer esse approach de patching para algumas equipas que precisem, só para explicar. Ah, patching. Yeah, patching. Sabe que meu ambiente, mas já tem que ver como é que está. Eu já não, não ligo o Foreman há muito tempo, deve estar bem desatualizado aquilo. Mas já, Faça um olha, novo deployment ou Exatamente. atualize isso aí. é uma ideia, mas sabe que eu não. Aqui temos outros colegas que devem estar melhores, bem atualizados na seção do patching. Tu, David, não. Edson saiu. Mas Sabe não que eu, está aqui ainda. Está? eu tenho o ambiente, acho que tem uma demo. Tem uma demo. Não, não tem. Eu acho que tem uma demo no meu canal. Mas só podemos combinar, já. Eu não mexo aquilo desde 2023, acho eu. Ou Sorry, início. não percebi. Estávamos a falar de patching. O Momad sugeriu arranjarmos uma, como é algo crítico, né? A nível de segurança, né? É algo que normalmente faz parte da operação do day-to-day, eliminação de civis. O Momad sugeriu ter uma sessão aberta aqui sobre patching. E eu disse que eu tenho o form, mas eu já não ligo aquilo há muito tempo. E aqui tem colegas que estão melhor abalizados ou estão melhor em automação de patching que eu, né? Era melhor serem voluntários. Aqui pode ser voluntário No sem problem, estou problema. disponível. Era melhor Nem serem voluntários. precisaste mencionar o nome, Manuel. Não precisei mencionar nada. Aqui tem certificado Red Hat, certificado até as expert de Ansible, não sei que plataforma, no, como chama aquele? Satellite e companhia. Então, a mensagem chegou. A mensagem chegou. Yeah. Mas é isso. E Prazer aqui. agora, well done, David. Um, gostei da sessão. Foi muito intuitiva. Eu, em particular, gostei de ver aquela linha onde usaste um wild card, né? Para definir umas permissões da Inso Doers. Acho que era systemctl, né? Não, por acaso, nunca tinha feito aquilo. Very interesting. Vai começar a usar o wildcard desse colega. David, explica a ele. Ele Os sabe prós quais são os riscos e os cons. Está disso. vendo? Dá wildcard. Sim, é preciso fazer uma avaliação profunda para ver se faz sentido. Em alguns cenários não faz, mas em outros, yeah, consegue usar o wildcard na boa, mas sempre carece da avaliação. Yeah. Good. Eu também, pelo menos, gostei.
Estimei. Valeu. Yeah. Também vamos estar a Esta é a minha apanhar prenda de Natal para vocês. outras temperaturas agora. Está fresco. Hein? É isso mesmo. Deixa disso, deixa disso. Eu prometi, então tinha de cumprir de certa forma. Já nas últimas semanas, mas aconteceu. É isso. Então, vamos ficar de agendar de patching para a eliminação de vulnerabilidades. Outra ideia, uma Azure. Ih, Azure. AWS, viu? Depois ofenderam-me mais. Você não sabe que esse jovem trocou casaca, é isso? Não troquei nada, eu trabalho com a AWS. Ou é multi-cloud guy, Ainda não, eventualmente. não faz mal. Trocou Um passo de casaco, cada vez. Yeah. trocou casaco, trocou. Agora quer brincar com as cenas do Satélite ali, Microsoft. Eu não troquei de casaco. Eu tô com o mesmo casaco desde. É, pá, ok. É para 2026. Já está, já Hum. temos sessões. Valeu. Yeah, yeah. Da cloud também, estamos a pedir. Como estás agora com Microsoft, podes nos trazer aqui o Entra ID com yeah, a autenticação. Isto que o David falou traduz-se para o Entra ID. É a mesma coisa. É? Isto que o David falou traduz-se para o Entra ID. É user access. Não há Exatamente. ciência. Queremos, não como nós ciência, queremos a integração do Entra ID com diversos outros third parties. Pode ser Linux, temos vCenter, temos blá 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 blá. Acho que mesmo. É, boa. Será que do Entra ID também consegue ter um provider, tipo, aceita providers tipo AWS também? Sim, conectas com a AWS. Tá vendo? Tá vendo? São essas coisas que nós queremos aqui. Vocês sabem tudo isso, mas é só vago. Querem ficar ali a gerir na tuga, cenas sozinhos. Mas, valeu. Deixa disso. Guys, valeu. Yep. Yeah. Muito obrigado, David. Prepara mais outra sessão e até já, né? Até já. Valeu. Já. Obrigado a todos pela presença e pelo engajamento. Aprendi também convosco e espero aprender nas próximas sessões também. Nada por isso, Davi. Obrigado. Obrigado, Manu. Obrigado, Davi. Obrigado a todos também. Yeah. Peace out. Valeu. Yep. Vamos ver. Out.